o nosso boi de mamão, que é cultura popular. Cantamos com alegria e com muita amizade. Nós viemos do Campestre pra dançar na cidade. Vamos, moreninha, vamos acelerar. Viemos do Campestre para beber música. Vamos, moreninha, vamos acelerar. Viemos do Campestre para beber música. Eu caio na boca da noite serena, eu caio na boca da noite serena, eu caio. O meu nome é Elaine, eu sou do Instituto de Estudos Latino-Americanos e essa apresentação que a gente trouxe aqui, considerando, né, que é um encontro de economistas, pessoas que lidam muito com números, estatísticas, BRICS, né? A gente resolveu trazer um pouco da alegria, da brincadeira, da vida popular aqui da nossa ilha de Santa Catarina. Esse grupo que se apresentou é a Associação Cultural Boi de Mamão do bairro do Campeche, que é um bairro muito importante aqui na nossa ilha, um bairro que tem uma tradição imensa de luta, na luta pelo plano diretor, por uma cidade melhor, enfim. Então, é uma galera que realmente representa a cultura ilhoa, a cultura aqui da nossa cidade de Florianópolis. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, né, em nome do IELA, em nome da CEP, que é quem organiza esse encontro, e a gente vai passar de imediato à mesa de abertura. Então, enquanto termina aqui, eu queria dizer para vocês que eu sou técnica administrativa dessa universidade, e não sei se vocês sabem, mas os técnico-administrativos estão em greve desde o dia 17 de março. E essa atividade da CEP foi levada para o nosso comando de greve, para a nossa assembleia, e nós, trabalhadores, entendemos a importância de um evento dessa natureza. Discutir o neodesenvolvimentismo é discutir também as mazelas que os trabalhadores sofrem aqui no nosso país. Então, a nossa categoria decidiu, em assembleia, por incorporar essa atividade como uma atividade de greve, e é por isso que ela está sendo realizada, com todos nós trabalhando aqui, que deveríamos estar, obviamente, paralisados. Mas, em nome do tamanho que é essa discussão, então, nós decidimos trabalhar no evento. Tá? Então, fica aí a nossa fala. Estamos em luta por melhores salários, condições de trabalho, contra a empresa que privatiza os hospitais, enfim, uma série da nossa pauta é grande, vocês devem conhecer. Então, a gente convida a nossa vice-reitora, professora Lúcia Helena, para fazer aí a abertura, a saudação inicial. Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos ao professor Rolf, ao professor Lauro, ao professor Nildo, a todos os outros membros da mesa, que agora eu não consegui memorizar o nome, mas sejam bem-vindos a Florianópolis, estudante. É uma alegria e uma honra estar aqui, num evento dessa importância, o 19º Encontro Nacional de Economia Política. Certamente temas relevantes que direcionam a política dos países, o cotidiano do trabalho serão discutidos e aprofundados, sempre com espírito crítico, sempre avaliando o jogo de interesses que tais questões evocam na vida dos países, na vida cotidiana das pessoas. Espero que, nesse encontro, as amizades e redes de relacionamento se fortaleçam, que novas amizades e novas redes se formam, e que todos os momentos, todas as discussões, todas as reflexões, todos os encontros de grupos, de pessoas, sejam bastante profícuos na reflexão sobre esses temas. Meus parabéns à equipe que organizou. Sei que organizar um evento desse tipo exige muita dedicação, muita coordenação, muita abnegação, até que a gente faça a coisa acontecer. Então, parabéns à equipe, aí eu ressalto o professor Lauro, a Elaine, que está sempre presente, ao professor Nildo, e a todos os outros que agora eu não me recordo, mas certamente contribuíram para esse evento acontecer. Que tenham um excelente encontro, sejam bem-vindos a Florianópolis, à Universidade Federal de Santa Catarina. Se necessitarem de alguma coisa, a reitoria está à disposição para alguma questão, alguma dúvida, algum encaminhamento. Então, sejam bem-vindos, tenham um excelente encontro. Obrigada, professora Lúcia. Então, agora passo a palavra ao presidente da CEPLA, professor Plínio de Arruda Sampaio.
Eu, na verdade, estou falando em nome do presidente da CEPLA, que é o professor Marcelo Carcagnolo, que todos vocês conhecem. A CEPLA é uma associação de intelectuais comprometidos com a crítica da economia política, que foi fundada pelo Reinaldo Carcagnolo e pelo Antônio Elias, alguns anos atrás. A ideia da CEPLA é criar um espaço de articulação e de aglutinação de intelectuais comprometidos com a luta pelo socialismo. A tarefa da CEPLA é fazer a crítica da economia política. Fazer a crítica da economia política quer dizer colocar a perspectiva de classe no olhar do funcionamento da nossa sociedade. Então, a CEPLA pretende ver os problemas da economia a partir da perspectiva de quem vive do seu próprio trabalho, de quem não explora o trabalho dos outros. É tarefa da CEPLA qualificar o debate público, sobretudo qualificar o debate público sobre as alternativas da sociedade. E isso coloca a CEPLA um horizonte bem claro, que é o horizonte do debate da Revolução Socialista. Um debate que foi banido, foi feito uma espécie de vaca amarela. Não se pode falar em revolução, pois a CEPLA pretende ser um espaço onde se discute e se qualifica o debate sobre as alternativas reais para a classe trabalhadora, que é a alternativa que aponta no horizonte do socialismo. A fundação da CEPLA vem num contexto muito específico. E o Reinaldo e o Antônio Elias foram, em certo sentido, visionários, quando eles perceberam a necessidade de um espaço para oxigenar o debate político, para qualificar o debate político, para criar espaços de pedagogia na crítica, mas na crítica que vai à raiz dos problemas. E a raiz dos problemas está na relação capital-trabalho. A crise da economia mundial só reforçou a necessidade da crítica, porque a crise aumentou a relação entre capitalismo e barbárie. E enquanto o capitalismo cria barbárie, nós estamos sentindo uma absoluta ausência de um debate que enfrente a barbárie. E na falta deste debate, nós vemos a direita mais xenófoba ganhando espaço. Na Europa, por exemplo, os partidos de ultradireita ganharam a eleição na Inglaterra, na França. Ganharam de todos os partidos, roubando a base operária que era dos partidos de esquerda, exatamente pela ausência de um debate qualificado sobre alternativas que vão além do capitalismo. A resposta dos países ricos à crise só agrava os problemas do capitalismo em geral e dos países latino-americanos em particular. Porque a nova divisão internacional do trabalho, que está sendo gestada a partir das políticas das grandes multinacionais e do Estado norte-americano, relegam os países da periferia de um modo geral e os países latino-americanos em particular a uma posição ainda mais subalterna e periférica na economia mundial. E isto fica claro na regressão das forças produtivas. A América Latina está virando novamente uma espécie de uma grande feitoria, na deterioração das relações de trabalho, no massacre da nossa economia
como um todo e na desarticulação dos centros internos de decisão. Ou seja, o novo capitalismo aprofunda e acelera o processo de reversão neocolonial que abala a América Latina como um todo. E, no entanto, o debate latino-americano é um debate que se circunscreve a alternativas dentro da ordem, onde a crítica aparece como a opção pelo menos pior, e não como a opção que abre, de fato, horizontes para que os povos latino-americanos possam ter uma vida digna. Então, é dentro deste contexto que nós temos que criar a CEPLA. E a tarefa da nova direção é dar um passo à frente ao que já foi feito pelo Reinaldo e pelo Antônio Elias, que foi de fundar uma rede de articulação dos intelectuais marxistas latino-americanos. A tarefa agora é colocar em prática a missão histórica da CEPLA, fomentar o debate crítico, aglutinar os intelectuais comprometidos com a crítica ao capitalismo, resgatar a necessidade histórica e a possibilidade concreta do socialismo como resposta objetiva à barbárie do capitalismo. Para realizar estas tarefas, a CEPLA conta com, e passará a contar cada vez mais, com uma maior integração com o IELA, que é um centro importante que está sendo construído aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho estudantes que vêm dizendo, eu quero estudar América Latina. Como é que eu faço? Eu falo, vai para o México. Pois agora eu posso falar, vai para Santa Catarina, porque no IELA vocês terão um espaço de debate dos problemas latino-americanos. E a construção da CEPLA também conta com o apoio, e esse apoio vai ser ainda mais estreito, da CEP, né, na presidência do Niemeyer, que é uma espécie de irmão grande da CEPLA e que abre espaços para que a gente possa conversar com os estudantes. E, por fim, a capacidade que a CEPLA terá de criar espaços de debate que tenham a perspectiva da revolução como centro do debate, como era a perspectiva de Marx, quando faz não a economia política, mas a crítica da economia política, depende da capacidade do CEPLA galvanizar o interesse da juventude. E por isso eu faço aqui um apelo a todos os jovens que queiram participar desta empreitada, que procurem a CEPLA, que fundem núcleos da CEPLA, para a gente pensar a realidade, debater a realidade e difundir o pensamento crítico pela população. Então é este o recado que eu queria dar, agradeço muito a CEP pela oportunidade e espero que a gente tenha um excelente encontro. Muito obrigado. Com a palavra agora o vice-diretor do CSE, o professor Rolf Erdmann. Em nome do Centro Socioeconômico, eu saúdo as autoridades universitárias presentes, aos ilustres palestrantes, aos professores do Departamento de Economia e a todos os participantes desse evento. Eu quero dirigir uma consideração especial à comissão organizadora, pelo esforço inerente a um evento dessa magnitude, especialmente pelo momento de exceção que nós estamos vivendo, como já foi dito. O Centro Socioeconômico ele sente-se orgulhoso por abrigar um evento de tamanha magnitude. Por podermos receber pessoas de todo o país e pela qualidade dessas pessoas. Bom, como anfitriões, então nós desejamos uma feliz estada em nossa universidade, em nossa cidade, que todos tenham uma profícua participação nesse encontro. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra agora ao presidente da ANGE, professor Rubens Sawaia. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura da vice-reitora, Luiz Helena, o presidente da CEP, Niemeyer, e cumprimentar, por meio dos dois, toda a mesa.
Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente começar mais um encontro da CEP, né, e a Ange muito se orgulha de estar nessa mesa. Me falaram para não contar, para contar de novo essa história, porque muita gente não sabe, a gente vai ficando velho, a gente acha que todo mundo já sabe, mas muito rapidamente, não vou demorar nem 3 minutos, Lauro. A CEP, há muitos anos atrás, num congresso da Ange, em Cuiabá, um grupo de pessoas decidiu criar a CEP. Hoje, e esse grupo de pessoas era o congresso da Ange, era a diretoria da Ange. Hoje, a CEP tomou o vulto que tomou e a Ange ficou relativamente pequena diante do tamanho que a CEP tem. Mas a nossa parceria é muito profunda e muito importante. A Ange tem o papel de levar o pensamento crítico para a graduação. A Ange tem o papel de pensar a sociedade de uma forma crítica e colocar esta estrutura e esta estratégia nos currículos de graduação em economia. Esse é o nosso papel, colocar a economia política dentro do debate e permitir que numa situação de crise do pensamento, situação de grandes requestionamentos, a gente consiga aprofundar esse debate, levar esse debate para a graduação e para a academia de uma forma muito mais forte. Hoje, esse é o papel da Ange dentro da CEP. O papel da Ange dentro da CEP é levar os nossos debates, formar o nosso próprio debate crítico nas mesas que vão se suceder ao longo do congresso, para que nós, professores e alunos, levemos este nível intelectual para a formação dos nossos alunos, para a formação do nosso corpo docente, para a discussão dos conteúdos, para a discussão teórica, que é muito cara e muito importante hoje para a formação do economista. Muito obrigado, um excelente encontro para todos. Eu acho que a gente tem muita coisa a fazer ao longo dos próximos dias. Obrigado. Obrigada. Então, passamos à representante discente do CALI, Centro Acadêmico Livre de Economia, a Cíntia de Souza. Olá, gostaria de desejar boa noite a todos que estão compondo a mesa e a todos que aqui se encontram. Eu sou Cíntia, membro do Centro Acadêmico Livre de Economia, e estou aqui representando os demais estudantes do curso de Ciência Econômica da Universidade Federal de Santa Catarina. O Centro Acadêmico agradece a oportunidade de estar compondo a mesa de abertura do Encontro Nacional de Economia Política e compreende que o evento promove um debate acerca de questões fundamentais da teoria econômica e de seus desdobramentos para a realidade brasileira e mundial. Dessa forma, o Centro Acadêmico declara total apoio ao evento. A importância do Encontro Nacional de Economia Política ela torna-se ainda mais evidente quando levamos em consideração a atual situação do ensino de economia, que é extremamente precária. Uma das questões mais problemáticas do nosso ensino e do nosso currículo é a falta de relação entre a teoria expressa em sala de aula e a realidade econômica. A teoria econômica que é passada para nós estudantes em sala de aula, ela é extremamente desconexa dos acontecimentos econômicos reais, o que faz com que o estudante tenha uma noção completamente... não consiga relacionar o que ele aprende em sala de aula com o que, de fato, ele vê na vida real, com o que ele vê nos jornais, com o que ele vê na televisão. E, dessa forma, as teorias a ele parecem fechadas, círculos fechados que não conseguem dialogar com a realidade. Disso resulta um desestímulo a nós estudantes, visto que nos encontramos demasiadas vezes estudando exaustivamente temas do que não temos o conhecimento necessário da aplicabilidade.
o que dificulta seriamente a nossa atuação como economistas no futuro. Uma ciência tão complexa e repleta de divergências teóricas como a economia traz consigo uma necessidade de um currículo que contemple as diversas escolas do pensamento econômico, bem como estabeleça um diálogo entre as mesmas. Porém, o que se observa na realidade é um movimento contrário a isto. Nós observamos atualmente um estreitamento dos currículos de economia, e a ortodoxia do pensamento econômico é cada vez mais predominante nesses currículos. A heterodoxia, quando se apresenta de forma paralela e complementar, de forma como se fosse um apêndice da ortodoxia, na verdade, de forma extremamente secundária, digamos. E essa questão se agrava ainda mais quando a gente leva em consideração que essas teorias econômicas ortodoxas que estão nos nossos currículos, elas são teorizadas por teóricos do centro do sistema capitalista. E, portanto, esses teóricos, eles pensam nos países desenvolvidos, e não na nossa realidade de país subdesenvolvido, que é o Brasil. E isso dificulta muito, porque essas teorias, quando são passadas para nós, elas não possuem, em certa medida, elas não possuem aplicabilidade para que a gente consiga entender a realidade econômica brasileira e mundial. Mundial até sim, mas brasileira não. Tem-se, portanto, que essa falta de pluralidade do ensino de economia, ela representa uma carência muito grave e um entrave para o ensino de qualidade no curso de economia, que é essencial para que a formação do economista seja completa. Nós, estudantes, com base nisso, pode-se perceber que nos deparamos com um ensino de economia que está em crise. E tal insatisfação, ela não se limita a nós, estudantes de ciência econômica da Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, ela se demonstra como um problema muito mais amplo do ponto de vista que ela abrange muitas outras universidades, não se restringe ao Brasil. E um exemplo disso é a Carta Aberta, publicada pela Iniciativa Internacional de Estudantes para o Pluralismo Econômico, onde mais de 65 associações econômicas do mundo reclamam acerca das condições de ensino de economia, como, por exemplo, a distância da realidade nos currículos e a falta de pluralidade do ensino. Todavia, há de se considerar que, mesmo com que vários países do mundo passem por esse processo, por essa dificuldade nesse ensino, nós temos que essas consequências são muito mais danosas para os países que se posicionam na periferia do sistema, como o caso da economia brasileira. E por que isso prejudica a gente mais? Porque nós nos deparamos com uma realidade que nos é danosa, que é algo que nós queremos mudar e esperamos que mude o mais rápido possível. Bom, o Encontro Nacional de Economia Política, ele não só abre espaço para, de certa forma, suprir essas deficiências no nosso curso e currículo, como ela também coloca uma problemática muito maior em questão, que é a estrutura do ensino da economia. Em eventos como esse, assuntos demasiadamente importantes e que não são discutidos em sala de aula são aprofundados. E tais temas são diretamente ligados à realidade econômica brasileira e mundial, o que contribui para que o estudante consiga compreender as conexões da teoria com a prática, bem como a aplicabilidade e limitações das mesmas. Tal fato, portanto, é de extrema relevância para a formação do economista, e é exatamente com base nisso, por perceber todos esses benefícios a quais os estudantes oferem, que o Centro Acadêmico Livre de Economia apoia amplamente o Encontro Nacional de Economia Política e o vê como um aliado na busca de um ensino de qualidade. É necessário, para além disso, é necessário que os ganhos trazidos aos estudantes pelo evento não sejam apenas pontuais. Essas questões, como a falta de pluralidade e a falta de conexão com o mundo real, eles têm que ser supridos de uma forma estrutural. E o estudante ele precisa, portanto, conviver com a educação de qualidade em todos os dias de sua formação. E para que isso seja possível, é necessário uma mudança de nossa estrutura de ensino, uma reforma curricular e de curso que insira essas questões pendentes. Essa é uma questão que concerne, sobretudo, a nós estudantes,
pois é exatamente o movimento estudantil que é capaz, e o único que é capaz, de alterar essa estrutura enraizada na universidade e romper com esse ciclo vicioso. O mundo real precisa voltar para a sala de aula, e os únicos capazes de o fazerem somos nós, estudantes. O Centro Acadêmico Livre de Economia deseja a todos um ótimo evento. Boa noite. Presidente do IELA, professor Nildo Orix. Estimada professora Lúcia Pacheco, nossa vice-reitora, Rolfo Heinemann, nosso vice-diretor do Centro Socioeconômico, que abriga o IELA, companheiro Rubens Savaia, da ANGE, companheiro Plínio da Arruda Sampaio Júnior, da CEPLA, estimadíssimo Neymar de Almeida Filho, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, companheiro Lauro Matei, de tantas peleias, de tantas lutas, coordenador, presidente da comissão organizadora do evento, minha querida Cíntia, do nosso entranhável Centro Acadêmico Livre de Economia, prezados economistas de todo o Brasil que estão aqui, da América Latina, do Equador, da Venezuela, da Argentina, de tantos países latino-americanos que nos visitam. É um imenso prazer para nós do IELA termos aceitado esse desafio que nos propôs o companheiro Neymar há algum tempo, há mais de um ano, para realizar aqui a 19ª edição do Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Política. É um desafio em termos organizativos, mas é, sobretudo, um desafio em termos teóricos e políticos. É preciso dizer de forma clara, tal como em grande medida falou aqui, com o qual concordo de maneira quase total, a companheira Cíntia, o ambiente intelectual dos economistas é devastador. A falta de credibilidade da profissão não poderia ter tocado mais fundo. Há, obviamente, um empobrecimento lento, gradual e profundo da profissão do economista nas últimas décadas. É um fenômeno mundial, mas a contribuição brasileira a esse fenômeno é descomunal e é inaceitável. Esse empobrecimento gigantesco da profissão, não só da capacidade dos economistas em prever o que vai acontecer, mas, sobretudo, de sua limitação, quase escrita no DNA, de estar avesso a uma intervenção política direta na sociedade brasileira, em especial em favor das classes subalternas, porque as classes dominantes têm quem os protege. Esse clima, esse desastre, esse desmonte, esse despreparo teórico e político a que está submetida a profissão do economista, implica num desafio gigantesco para uma sociedade científica como a CEP, como a CEPLA e como, reafirmo aqui, a ANGE, o infatigável trabalho que Rubens Savaia desenvolve há muito tempo em termos de valorização dos cursos de graduação. Como é que se criou esse quadro? É preciso dizer de forma clara: o desenvolvimento da pós-graduação em economia no Brasil é responsável pelo quadro miserável em que nos encontramos no ensino de economia. Não se pode mais ocultar esse fenômeno. Como também é parte desse descalabro da profissão, o gradativo esvaziamento assinalado aqui pela Cíntia e reclamado há muito tempo pela militância de Rubens Savaia e da ANGE, por o desprezo olímpico, pelo despreparo,
pela suposição de que não pode haver vida inteligente nos cursos de graduação. Observando o cenário brasileiro, afirmo, não há vida inteligente na pós-graduação brasileira em economia. Esse é o quadro que nós estamos. Não se construiu isso por acaso. Esse descrédito da profissão não ocorreu por azar. Foi um longo e meticuloso processo, em que não só se exerce uma hegemonia nos cursos de pós-graduação, mas como se atacou violentamente, não só o pensamento crítico, mas se excluiu inclusive a possibilidade de um pluralismo teórico-metodológico, que é absolutamente necessário para recuperar a credibilidade dos cursos de economia no Brasil. Que nem isso sequer temos. De tal forma que a CEP cumpre, meu estimado presidente Neymar, uma função crítica de primeira ordem, e diria uma função de vanguarda. Por quê? Porque em 2007 e 2008, precisamente essas teorias que gozam de boa vida e credibilidade nos cursos de pós-graduação brasileira, sofreram uma derrota histórica gigantesca com a crise que se inaugurou nos Estados Unidos e na Europa, e da qual o mundo ainda não se recuperou. Colocou por terra todas as certezas do liberalismo e da neoclássica, que até então caminhavam entre nós de maneira imponente, como se ali caminhasse a verdade. Não só a verdade política, mas inclusive uma verdade científica. De 2007 e 2008 para cá, isso se desfez. Curiosamente, o atraso teórico, político e científico no Brasil é de tal ordem que aqui entre nós se estabeleceu um estranho consenso, que quero assinalar aqui e que é o motivo da reflexão e o tema central desse evento, que é o neodesenvolvimentismo. Quando precisamente desapareceram as certezas do Antigo Testamento, professado pelos neoclássicos, começou a ressurgir no Brasil, na feliz expressão do meu amigo Gilberto Vasconcelos, um petucanismo. Essa mistura que aqui sustenta todas as ilusões do neodesenvolvimentismo, que está muito aquém das propostas do velho desenvolvimentismo cepalino, que tinha lá suas virtudes teóricas e tinha lá seu amparo social nas classes sociais. Desapareceu. E aqui se estabeleceu um consenso perigoso, que é parte do empobrecimento científico, político e teórico dos nossos cursos, muito ruim para a sociedade brasileira, e que implica para a ANGE, para a CEPLA, Plínio, e para a CEP, meu querido presidente Neymar, um esforço gigantesco para sacudir essa paralisia em que encontra o Brasil, em que o debate da política econômica não está amparado na economia política, que todas as certezas existem e que a crítica da economia política sequer tem um espaço necessário, que já recuperou em outros lugares. Essa, portanto, é a tarefa, a meu juízo, dessas entidades, e é a tarefa na qual o IELA está empenhado desde que nasceu, e razão pela qual estamos juntos nessa função, que é de realizar da melhor maneira possível, esse 19º encontro. Uma última reflexão sobre pensar economia. Nós estamos pensando em economia, nós estamos pensando desde uma mesa de Paris, não é na Sorbonne, não é de Harvard, nós estamos pensando desde o lado escuro do azul, nós estamos pensando desde a América Latina. Eu falo de Londres, não é uma provocação ao Plininho, que está fazendo um pós-doutorado lá, mas pode servir também para ajudar a imunizá-lo desse eurocentrismo que afeta a todos e que é moeda corrente na nossa universidade brasileira. Não se pensa aqui, não se começa a pensar aqui sem um John Rawls disse, segundo o Habermas, como disse, agora está circulando um outro economista francesinho, Piketty, e uma novidade atrás da outra. E o colonialismo se reproduz em escala ampliada, daqui um pouco um cai na desgraça e já vem outra estrela cadente. De tal maneira que o colonialismo organiza a universidade brasileira.
Eu queria dizer que nós estamos pensando desde o Brasil. E o Brasil é o país de relativo capitalista mais amplo na América Latina e é o maior país latino-americano, mas nós não podemos esquecer que a pátria grande é a América Latina. E há um orgulho burguês no Brasil, uma certa resistência brasileira que é cada vez menor em se pensar como América Latina e pensar que, por maior que seja o Brasil, não há alternativa para o Brasil fora do contexto latino-americano, fora do contexto da comunidade latino-americana de nações, que é artigo constitucional e que os governos sucessivos e a elite brasileira, a elite intelectual, desrespeitam olimpicamente. Está lá posto, artigo 4º, parágrafo único da Constituição brasileira. Razão pela qual escasseiam nas universidades brasileiras Instituto de Estudos Latino-Americanos, Centro de Estudos Latino-Americanos, e a universidade brasileira que faz tudo igual aos europeus e os gringos, os estadunidenses, que lá tem toda a grande universidade, inclusive universidades médias e pequenas, possui Centro de Estudos Latino-Americanos, Instituto de Estudos Latino-Americanos, e aqui parece uma raridade existir um Instituto de Estudos Latino-Americanos que estuda a nossa realidade. Pode haver expressão de colonialismo cultural e científico mais alienante que temos que superar? Daí que nós aqui do IELA pensamos a realidade brasileira desde uma perspectiva latino-americana. Estamos empenhados na latino-americanização das ciências sociais no Brasil, entre as quais incluímos a economia, não como uma ciência matemática, mas como uma ciência social. E razão pela qual reafirmamos aqui um compromisso inquebrantável com a CEPLA, com a Sociedade de Economia Política Latino-Americana, com a Sociedade Brasileira de Economia Política, a CEP. É um prazer imenso, já trabalhamos juntos durante 1 ano e a partir de agora esse encontro solda uma aliança que só pode cessar quando esse continente for completamente livre de qualquer tipo de opressão. Quando nós estivermos gozando de plena soberania latino-americana em relação aos Estados Unidos e às potências dominantes. E quando o ensino de economia voltar a ser uma arma da crítica, de compreensão da realidade brasileira e de transformação radical dessa realidade em favor das grandes maiorias que com seu suor e trabalho constrói a riqueza do país. Portanto, muito bem-vindo, um bom encontro para todos nós e muito obrigado pela presença de vocês. Senhor Lauro Matei, presidente da comissão organizadora. Boa noite a todos. Magnífica vice-reitora, professora Lúcia, e professor Niemeyer, presidente da CEP, em nome de vocês, o cumprimento de toda a mesa, mas eu queria fazer um cumprimento especial a todos os presentes. Como diretor da CEP e presidente da comissão organizadora, me coube aqui uma tarefa que eu tiro do Niemeyer como presidente, de fazer 2 coisas, os agradecimentos e os informes sobre o evento. Obviamente que nós estamos organizando esse evento com o patrocínio e o apoio de muitas pessoas, organizações. E, inicialmente, então, eu gostaria de agradecer, em nome da CEP, os patrocinadores oficiais do evento, que são a CAPES, o CNPq, o IPEA e a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Santa Catarina. E, obviamente, a Universidade Federal de Santa Catarina, que eu tenho aqui que nominar os seus setores. Em primeiro lugar, o Gabinete da Reitoria, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Pró-Reitoria de Administração, em especial a direção do Centro Socioeconômico e o Programa de Pós-Graduação em Economia. Também quero agradecer aqui 3 importantes setores que sem eles era difícil isso acontecer. Obviamente que todos sabem que um trabalho acadêmico e político que nós organizamos aqui prescinde do trabalho voluntário de um conjunto de pessoas. Em especial, então, eu quero agradecer à comissão científica que leu todos os trabalhos submetidos e fez a escolha dos 120 trabalhos que serão apresentados amanhã e sexta-feira.
Esse é um trabalho, quem já participou, e eu estou vendo aqui no seu auditório muitas pessoas que já fizeram parte disso, sabem a importância desse trabalho, que normalmente não aparece, mas é crucial para a garantia da qualidade do encontro dessa natureza. Também agradecer a diretoria da CEP, que em conjunto organizou, planejou, discutiu a temática desse evento e fez todos os encaminhamentos necessários. E também a equipe diminuta do IELA, que conta com um trabalho executivo aqui de fazer esse encontro acontecer. Mas eu queria fazer também 2 agradecimentos especiais. Um, para todos os palestrantes que fizeram parte e que vão fazer parte ainda, porque o nosso evento tem essa característica, ele já começou ontem pela manhã, né? Nós estamos fazendo a abertura oficial para quem não está chegando agora, mas o evento já começou ontem de manhã. Tivemos palestras, GTs, cursos, painéis, como já tivemos de manhã, e em especial também os painelistas convidados internacionais para estar aqui conosco nessa jornada. Sejam todos bem-vindos. E o outro agradecimento especial eu queria fazer ao Centro Acadêmico Livre de Economia e, particularmente, a essa meninada, o grupo de estudantes de economia e alguns do curso DRI, que fazem parte da comissão organizadora local, voluntariamente, e sem eles nós não teríamos conseguido fazer esse evento da forma como está sendo feito. Então, eu queria deixar bem claro isso, né? Segundo, me coube também fazer algumas informações, socializar um pouco rapidamente a dinâmica do evento nos dias de amanhã e de sexta-feira, né? Nós temos uma agenda muito puxada amanhã. Portanto, às 8h30, no Centro Socioeconômico, começarão as apresentações dos trabalhos. Teremos 10 mesas no horário das 8h30 às 10 horas, simultaneamente. Então, eu pediria, com todo o cuidado, a gentileza de todos estarem presentes às 8h30, porque nós temos um horário extremamente apertado até às 20h30 amanhã. Então é uma jornada longa, mas eu sei que é uma jornada saborosa, que todos vão gostar, porque temos muita discussão pela frente. E orientando, então, os trabalhos de grupo serão no Centro Socioeconômico, que é um prédio, vocês têm o mapa na pasta, todo mundo ganhou um mapinha do campus da universidade, mas é bem pertinho daqui, muitos já estiveram lá hoje. E os painéis serão no auditório da reitoria, que é esse prédio que fica em frente a essa praça aqui onde nós estamos. Então, tanto na quinta-feira, de manhã, de tarde, de noite, na sexta-feira, de manhã, de tarde e de noite, as atividades serão no Centro Socioeconômico e no auditório da reitoria, certo? Então, o nosso evento termina sexta-feira à noite com uma Assembleia Geral da CEP, onde todos estão convidados. Eu reforço um pouco isso, porque isso é importante. A participação nessa Assembleia, porque nessa Assembleia se decidem muitas coisas importantes para a vida da CEP. Eu vou quebrar aqui o protocolo, que eu não vou ficar só nos informes e nos agradecimentos. Eu quero fazer breves notas sobre 2 coisas, né? Os temas e a trajetória da CEP, né? E para fazer isso, eu quero resgatar rapidamente quais eram os pontos principais do debate econômico e político nos anos 90. Obviamente que eu não vou contemplar todos, mas eu resgatei 4 pontos. Primeiro, o discurso dominante da necessidade de menos Estado e mais mercado. Segundo, o importante a ser discutido na questão econômica eram os fundamentos dados pelo consenso de Washington. E todo mundo sabe quais são esses fundamentos. Liberalização, privatização, desregulamentação, etc., etc. Terceiro, só é possível ter crescimento econômico se esses fundamentos fossem adotados.
E quarto, o mais dramático é que esses dogmas tomaram conta do ensino econômico, rejeitando de forma linear tanto o pluralismo metodológico como o pensamento crítico. Esse era o cenário. E a CEP foi construída em 1996, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Niterói, Federal Fluminense, exatamente para combater esses dogmas e restaurar o ensino econômico como ele deve ser. E para isso, a CEP se propôs, então, a recolocar a economia política no seu devido lugar, como o centro do debate e da formação. Qual é o discurso anti-CEP que veio? E aqui eu peço licença para fazer um depoimento pessoal. Eu fui lá nos meus alfarrábios de um estudante de doutorado em 1996, e eu falo isso para todos os nossos estudantes como um convite. E eu achei dois comentários que me foram feitos num seminário em São Paulo, numa universidade famosa, logo após eu ter retornado de Niterói, quando nós fundamos a CEP. Num debate, eu fiz uma manifestação e recebi como resposta 2 argumentos. A CEP não passa de um grupo de marxistas jurássicos que perderam sua importância e que não tem mais nada a fazer na vida. Logo, logo, esta sociedade estará morta. Segundo comentário, esperamos que vocês não caiam nesta ilusão desses jurássicos, porque logo todos nós estaremos discutindo unicamente os fundamentos econômicos, aqueles que eu me referi antes. Muito bem. Depois de 19 anos, e a CEP está completando 19 anos, 18 anos com seu 19º encontro, nós podemos dizer com todas as letras que a CEP não morreu. Ao contrário, a CEP se fortaleceu e colocou no centro do debate toda a questão da economia política e a problemática envolvida nisso. E a CEP, mais do que isso, está sendo fundamental para recompor e retomar o pensamento crítico no seio do ensino econômico, tanto na graduação como na pós-graduação. E, mais do que isso, nesse momento, a CEP está sendo importante para recolocar no centro do debate não o crescimento econômico, como diziam os fundamentos, que me referi anteriormente, mas a discussão do desenvolvimento em todas as suas amplitudes. Por isso, sabemos e reconhecemos as nossas limitações, mas sabemos a importância nesses 18 anos que a CEP teve para fazer com que esse debate ganhasse outros contornos. Reconhecemos também que há muito a ser feito, porém, é preciso recompor a cada dia nossas energias, porque essa batalha é contínua, é cotidiana e é permanente. Não podemos esquecer isso. Por isso, eu me dirijo particularmente aos estudantes que estão aqui presentes, que não esmoreçam nessa caminhada, que nos pauta por uma postura extremamente coerente com aquilo que nós acreditamos que pode ser um dia, não só o ensino da economia, mas a partir do ensino da economia, aquilo que nós podemos fazer pelas sociedades onde vivemos. Portanto, eu quero dizer que vivemos num momento extremamente importante nessa trajetória que eu resgatei, e que é um momento de crise do sistema capitalista como um todo. E essa crise, ela nos sinaliza, nesse momento, uma única certeza. Quem está agonizando não é a economia política, mas sim
a ideologia do pensamento único. Muito obrigado. Finalmente, agora, então, antes de dar início ao debate da noite, a fala do presidente da CEP, professor Niemeyer de Almeida Filho. Muito boa noite, é um prazer enorme receber vocês na abertura do 19º ENEP. Queria cumprimentar os membros da mesa na figura da vice-reitora Lúcia Pacheco, né? Dizer que, reiterar o agradecimento aos órgãos internos da universidade, à reitoria, ao Centro Socioeconômico, ao IELA. Sem o apoio financeiro operacional desses órgãos, digo a vocês que o ENEP não teria sido possível. Há uma restrição crescente aos recursos para atividade organizativa de congressos e, como já foi aqui reiterado, não somos prioridade no âmbito dos órgãos de fomento. Então, essa participação dos órgãos internos da universidade, eu digo que deve ter sido das maiores da história da CEP. E sem essa participação, reitero, não teríamos avançado. Nós, nesse evento, completamos essa diretoria um mandato e estamos em processo eleitoral. Eu pensava em falar um pouco sobre a história da CEP, mas isso já foi feito pelo Rubens Savaia e especialmente pelo Lauro Matei, que recuperaram aspectos da trajetória da CEP. Ela nasce em 96, talvez seja importante enfatizar e registrar que o caráter da nossa sociedade, ele é um caráter acadêmico. Eu estou querendo dizer, o Nildo, por exemplo, não gosta muito dessa expressão, mas a referência vale para mostrar que a maior parte dos nossos associados tem vínculos com a universidade pública brasileira. Não só, mas principalmente. Eu diria que 90% dos associados têm vínculos com essa atividade de formação e de pesquisa no âmbito das universidades brasileiras. Muito bem, lá no início, o propósito desse grupo, referido pelo Rubens Savaia, na condição de presidente da ANGE, mostrando que a ANGE foi fundamental para a criação da CEP, esse grupo se propunha a disputar a hegemonia política, acadêmica, nas instituições brasileiras que estavam atacadas flagrantemente, não só pelo mainstream neoclássico, que avançava aceleradamente e, naquele período, incluía a graduação brasileira, mas as proposições, o neoliberalismo como ideologia, como prática política, se estabelecia e a CEP foi criada como um espaço de resistência em relação a isso. Eu digo, assim como meus companheiros, que vencemos nesse aspecto, a CEP se consolidou, se não expandimos as nossas atividades do ponto de vista quantitativo, temos qualidade suficiente para dizer que a CEP hoje tem um espaço social e acadêmico estabelecido. O que nós temos feito nos últimos anos, eu acho que vale registrar nos últimos 2 anos especialmente, é ampliar o espaço de atuação que vem desse contexto histórico. Então, além da manutenção dos encontros nacionais, que vem tendo bastante sucesso, nós ampliamos o campo de ação da CEP, criando grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, aqui, a atividade desses grupos se realiza normalmente antes do início do evento propriamente dito. Ocorreram nessa tarde e tiveram enorme sucesso. Mas, particularmente, os minicursos que aqui foram citados, foi feito um agradecimento especial ao diretório acadêmico, talvez tenham tido a maior frequência da nossa história recente, pelo menos. E a participação dos estudantes é fundamental, mostrando o vigor, né, digamos, a procura de novas
oportunidades de interlocução, de formação, que o campo acadêmico tradicional das universidades não consegue apontar. Então, além disso, criamos, já pela segunda vez realizamos nesse evento, uma sessão especial de economia política, que, dado a circunstância trágica para nós de termos perdido um colega valoroso que foi responsável, aqui foi citado como criador da CEPLA, mas Reinaldo Carcanholo foi também criador da CEP e um incentivador permanente. Então, no ENEP do ano passado, perdemos Reinaldo Carcanholo. O falecimento dele aconteceu exatamente ao longo da realização do nosso encontro nacional. Eu me desloquei em nome da sociedade, não participei da assembleia daquele período e fui homenagear, em nome de nós todos, com a minha presença, né, representando a sociedade, o nosso valoroso companheiro. E essa sessão especial de economia política passou a ser denominada como sessão especial Reinaldo Carcanholo. Eu pediria para vocês uma salva de palmas ao nosso valoroso companheiro. Bom, essa sessão ela foi realizada hoje pela segunda vez. Tivemos a participação do professor Pritam Singh, da Universidade de Oxford, e ela se propõe justo a realizar uma coisa que não encontramos em outras atividades acadêmicas semelhantes, que é um período de apresentação de ideias. Nós tivemos uma sessão de 3 horas, divididas em 2 partes, em que o professor Pritam Singh pôde apresentar sua concepção, não só da crise geral do capitalismo, na perspectiva do ecossocialismo, como também pôde trazer para nós uma visão, como indiano que ele é um indiano radicado na Inglaterra já há 25 anos, uma visão dele a respeito, né, da situação da Índia, né, informações a respeito, porque a Índia tem sido um parâmetro para a sociedade brasileira, e a leitura que se tem na Índia, por exemplo, eu já falo sobre outros aspectos importantes da nossa atuação que nos permitem ter essa visão, é de que a condição de desenvolvimento brasileiro é extraordinariamente favorável, né? Estaríamos emergindo não só como economia, mas como uma sociedade. Evidentemente, temos postura crítica em relação a isso. Então, essa sessão especial se estabeleceu, eu acho que foi uma inovação importante, né? Além disso, entendemos que foi uma conquista da nossa atuação nos últimos anos ter tido uma, digamos assim, uma aproximação, um apoio maior em relação à CEPLA. A CEPLA passou não só por eleições que elegeram Marcelo Carcanholo e Plínio de Arruda Sampaio como nossos dirigentes, né, presidente, na verdade é uma direção compartilhada, como fizemos também um recadastramento de militantes históricos, e chegamos ao número aproximado de 250 novos filiados de vários países da América Latina. Nós entendemos que essa ação da CEP em relação à CEPLA é um complemento da nossa característica acadêmica. Essa atividade da CEPLA, o caráter político que o Plínio nos apresentou aqui, complementa essa nossa característica de atuação em relação à universidade. Conversamos hoje e concordamos que talvez nos próximos anos tenhamos que ter um cuidado maior em relação às atividades de graduação, mas falo isso mais à frente. Antes, queria rapidamente falar para vocês que parte da nossa atuação de ampliação do espaço político da CEP se deu na interlocução com sociedades congêneres na Europa e na Ásia. Eu vou me referir aqui
especialmente a IPE, acho que muitos de vocês já ouviram falar, International Initiative for Promoting Political Economy. É uma sociedade muito parecida com a CEP no âmbito da Europa. Estabelecemos relações estáveis com essa sociedade e com uma outra, que eu sou vice-presidente, chama-se World Association for Political Economy, UAP. Essa associação, que é fruto de uma ação política de marxistas chineses de Xangai e alguns marxistas americanos, se propõe a estabelecer um espaço mundial de discussão no campo do marxismo e do pensamento crítico, né? Então, eu entendo ser importante a nossa participação com essas sociedades, porque entendo que o pensamento crítico latino-americano e o pensamento crítico brasileiro têm contribuição a dar em qualquer parte do mundo. Nós temos um sentido, uma espécie, não digo nós da Sociedade Brasileira de Economia Política, mas, em geral, a sociedade brasileira padece de um complexo de entender que sempre produz não só produtos, né, essa manifestação própria ao capitalismo, mas que o pensamento crítico é, digamos assim, inferior ao que se produz no mundo. Eu penso justo o contrário, entendo que a nossa produção intelectual é da mais alta qualidade e é parte das ações da atual direção da CEP estabelecer essa relação como parte da interlocução com outras sociedades congêneres, em especial com essas duas. Queria finalizar falando, recuperando um aspecto já tratado pelo Lauro Matei, que é a respeito das temáticas que têm orientado os nossos debates no âmbito da CEP, né? Em especial, agora tivemos o tema do neodesenvolvimentismo, e isso tem a ver com uma posição nossa de estimular, né, não só o debate social, como aqui foi falado, mas também o nosso debate interno. A característica histórica da CEP foi se mobilizar para manter o espaço do pensamento crítico, da economia política. Eu entendo que, com a nossa consolidação, com esse movimento de associação que temos feito com outras sociedades em nível internacional, com a nossa ação na CEPLA, precisamos nos expressar mais claramente em relação a temas sociais que fazem parte da nossa agenda de discussão. É claro que eu entendo que temos que ter o cuidado de não interferir em processos eleitorais diretamente, não nos posicionarmos como um partido político, mas realizar a crítica social exige uma prática política. Nós precisamos nos abrir a uma expressão política daquilo que é produto do nosso trabalho cotidiano. Pensar a realidade brasileira, pensar a realidade latino-americana, pensar o desenvolvimento global numa perspectiva brasileira. Essa é a característica da CEP. Eu estou bastante honrado, vocês sabem que estamos em processo eleitoral, espero contar há um processo de consulta aberta, espero contar com o apoio de vocês para avançar nos próximos 2 anos nessa mesma característica. Muito obrigado. A gente agradece, então, todos os componentes da mesa, que fazem parte das entidades que, de certa forma, montaram todo esse trabalho e esse 19º evento. Então, eu agradeço a todos, a gente desfaz a mesa, vamos nos preparar aí para o painel sobre o neodesenvolvimentismo em questão. Comunico a todos que logo em seguida, a partir das 22h, teremos um coquetel de boas-vindas para a gente dar uma relaxada. E agora, então, a gente vai passar um pequeno vídeo que foi composto aí pelo nosso artista gráfico, que compôs todo o visual, né, do encontro, do ENEP.
É um pequeno vídeo que fala um pouco sobre todo esse debate que nós vamos travar a partir de agora, do nosso companheiro Leopoldo Paconauta.